Salmo 96, a partir do versículo 1 até o versículo 13, assim nos diz a palavra do Senhor. Cantai ao Senhor um cântico novo, cantai ao Senhor todas as terras, cantai ao Senhor, bendizei o seu nome, proclamai a sua salvação dia após dia, anunciai entre as nações a sua glória, entre todos os povos as suas maravilhas, porque grande é o Senhor e muito digno de ser louvado, temível mais que todos os deuses, porque todos os deuses dos povos não passam de ídolos, o Senhor, porém, fez os céus. Glória e majestade estão diante dele, força e formosura no seu santuário. Tributai ao Senhor, ó famílias dos povos, tributai ao Senhor glória e força, tributai ao Senhor a glória devida ao seu nome, trazei oferendas e entrai nos seus átrios, adorai o Senhor na beleza da sua santidade, tremei diante dele todas as terras, dizei entre as nações, reina o Senhor. Ele firmou o mundo para que não se abale e julga os povos com equidade. Alegrem-se os céus e a terra exulte, ruja o mar e a sua plenitude, folgue o campo e tudo que nele há, regozijem-se todas as árvores do bosque na presença do Senhor, porque vem julgar a terra, julgará o mundo com justiça e os povos consoante a sua fidelidade. Amém. Vamos ler juntos, irmãos, versículo 10, todos juntos, vamos lá? Dizei entre as nações, reina o Senhor. Ele firmou o mundo para que não se abale e julga os povos com equidade. Amém. Que Deus possa falar no nosso coração mais uma vez por meio da sua palavra, em nome de Jesus. Falar sobre louvor, meus irmãos, como nós falamos, é falar sobre algo que não desperta estranheza, uma vez que é um elemento presente nos cultos que nós prestamos ao Senhor. Toda vez que a igreja cristã está reunida, existe a pregação da palavra, existe a oração e existe também o louvor, a hora de cantar. Agora, para muitos estudiosos dessa área, em especial do culto, a dialética puritana a respeito do culto é a melhor que existe, justamente porque ela defende a simplicidade. Os puritanos eram um grupo de homens de Deus que pregaram o evangelho na Inglaterra e nos Estados Unidos entre os séculos 17 e 18. E eles eram homens notáveis pelo seu conhecimento bíblico e também pela força dos seus sermões. Os puritanos eram conhecidos por falarem muito a respeito da esperança escatológica do Filho de Deus, que é aquela que vai se consumar ao longo do tempo com a volta de Cristo, e também sobre condenação. Um dos sermões puritanos mais conhecidos é o de Jonathan Edwards, intitulado Pecadores nas mãos de um Deus irado. Esse sermão, meus irmãos, foi pregado no século 17 nos Estados Unidos, e existem relatos históricos muito interessantes a respeito desse sermão. Ele não tinha o costume de ser pregado, não de maneira espontânea, mas você pode perceber que é comum os pregadores não usarem esboços e nem recitarem o conteúdo do sermão. Nós estamos aqui falando de uma maneira espontânea, preparada, dentro de uma estrutura, mas sem ler aquilo que nós queremos dizer. E esse sermão foi lido. E é interessante que a primeira vez que esse sermão foi pregado não foi nem por ele, mas foi por outra pessoa que leu o seu sermão, que era o que eu pedi encarecidamente hoje para pelo menos 5 pessoas fazerem. Nenhuma aceitou. Então as falhas de voz que os irmãos vão ouvir aí já me perdoem por antecipação, tá bom? Mas, enfim, no caso de Jonathan Edwards, a reação daquele sermão no público foi muito interessante. Eles começaram a se agarrar nas colunas da igreja, porque eles tinham a impressão que a terra ia se abrir e que Deus ia mandar todos eles para o inferno. E qual é a razão pela qual as pessoas reagem dessas formas tão interessantes? É porque a palavra pregada tem poder de produzir convencimento. E é exatamente nesse sentido, irmãos, que eu quero dizer que esse é o principal ponto do louvor no culto cristão. Nós cantamos ao Senhor porque nós queremos ser convencidos, ou melhor, porque nós já estamos convencidos. Nós entendemos por isso, meus irmãos, é claro que não há espaço nem tempo para nós desenvolvermos isso mais adequadamente, mas nós entendemos então que o louvor, que o canto cristão é necessariamente uma resposta cristã
a palavra de Deus. Por quê? Porque nós estamos cantando verdades que já tomaram conta do nosso coração. Nós cremos então que o ímpio, por melhor que ele cante, não consegue adorar a Deus em espírito e em verdade, porque está ausente do seu canto a principal convicção de todas, que é essa que nós vamos poder falar um pouquinho no dia de hoje. E por que eu estou querendo falar sobre esse tema? Na semana passada eu justifiquei isso dizendo o seguinte: o louvor, para muitas pessoas que participam dos cultos, é uma parte opcional. Então, se você não é muito de cantar, ou não é muito afinado, ou não gosta muito de música, esse é o horário do culto em que você pode tirar para fazer outra coisa. Pode olhar o seu celular, pode sentar se o pessoal manda levantar, pode levantar se o pessoal manda sentar. Se você é desses, é bem provável que algumas músicas do louvor você talvez não tenha ali muita intimidade com elas, não as conheça. Então, esse momento pode passar tranquilo e não faz falta no culto. A minha intenção, meus irmãos, nesses 2 sermões é justamente poder mostrar para você por que o louvor é importante. E também, hoje em especial, eu quero mostrar para você como o louvor é um imperativo para o cristão. Perceba que todos os verbos, é claro que a ideia de louvor não está associada necessariamente à ideia da música, mas vejam como o salmo começa. Primeira palavra do salmo, qual que é? Cantai. Se você é uma pessoa que entende um pouquinho de língua portuguesa ou não, isso não faz falta. A questão é a seguinte: cantai é um imperativo. Ou seja, Deus quer que você cante. Aqui nós não estamos considerando o volume, a intensidade ou a afinação da voz, mas a ideia é, nós precisamos cantar. O Senhor exige isso de nós. E uma das razões pelas quais isso é verdade, irmãos, é que toda a criação canta também. Veja o final do Salmo, versículo 11 diz: alegrem-se os céus, a terra exulte, ruge o mar, folgue o campo, regozijem-se todas as árvores do bosque. Entenda que a criação também reage com louvor à grandeza de Deus. Então nós também entendemos que isso faz parte de nós. E aqui entram alguns quesitos que eu vou tentar explorar no dia de hoje, mas não sem primeiro fazer aqui uma explicação bem breve da ocasião desse salmo. Quem compôs esse salmo? O texto não indica o seu autor, mas nós podemos perceber, irmãos, que esse salmo fez parte de um momento muito específico da história de Israel. Abra sua Bíblia no primeiro livro das Crônicas, voltando um pouquinho para trás aqui no Novo Testamento, e você vai perceber, no primeiro livro das Crônicas, capítulo 16, qual foi a ocasião em que esse salmo foi composto. A partir do versículo 7 até o versículo 36, nós temos aqui uma junção de 3 salmos que estão separados no livro dos salmos, o 96, o 105 e o 106. Todos esses 3 salmos originalmente eram um texto só, mas no livro dos salmos eles foram separados, tá? E qual é o interesse aqui nosso? É poder dizer para você a informação que está no versículo 7. Veja só aí o que diz. Primeiro livro das Crônicas, capítulo 16, versículo 7. O texto diz assim: naquele dia foi que Davi encarregou pela primeira vez a Asaf e a seus irmãos de celebrarem com hinos o Senhor. Então, essa é uma informação dupla para nós, porque ela identifica a probabilidade mais plausível de autoria do salmo, que ou é de Asaf ou é do próprio Davi, porque nós sabemos que ele era um compositor. Mas mais do que isso, irmãos, qual é a circunstância na qual esse salmo foi criado? Veja no versículo 7 a expressão, naquele dia. Que dia? O dia, se você observar aqui os primeiros versículos do capítulo 16, a partir do 1 até o 6, o dia em que a Arca da Aliança retornou para Jerusalém. Nós temos então Davi preparando uma grande celebração, e apenas para que você não fique perdido, a Arca da Aliança era um dos itens do tabernáculo que ficava inacessível ao povo. O tabernáculo era a estrutura que o povo de Israel montou no deserto para que Deus pudesse ser adorado dentro dela. Dentro dessa estrutura existia um véu que separava as demais dependências do templo de um lugar chamado Santo dos Santos. Nesse lugar ficava localizada a Arca da Aliança, que era uma caixa, e dentro dessa caixa nós tínhamos ali as cópias dos 10 mandamentos e também alguns outros itens. Alguns inclusive argumentam que um pouquinho do maná estava ali, mas o sentido é, a Arca da Aliança é um sinal da santidade e da presença de Deus no povo. E essa arca havia sido roubada. Quem a roubou? Os filisteus.
Nós encontramos essa informação no primeiro livro de Samuel. Isso aconteceu antes do reinado de Davi. Os filisteus haviam invadido Israel e roubado a Arca da Aliança. E o que é interessante, irmãos, é que o primeiro livro de Samuel, capítulos 1 e 2, nos conta essa história. A Bíblia diz naqueles textos que a Arca da Aliança foi parar dentro do templo do deus Dagom, que era o deus dos filisteus. E a estátua principal do deus Dagom, que ficava no centro daquela estrutura que eles criaram para a adoração desse deus, no dia seguinte amanheceu caída, com os seus pescoços cortados e com os seus braços e com as suas pernas cortadas. Ou seja, o Deus de Israel é um Deus mais poderoso do que o Deus dos filisteus, porque ele é o único Deus. Então, irmãos, qual é a circunstância do Salmo 96? O retorno da Arca da Aliança. E o que é interessante é nós pensarmos que o retorno da Arca da Aliança implicava em algumas lições a respeito da soberania de Deus. A primeira delas, Israel estava vivendo no meio de outros povos que tinham outros deuses. Então, sabe aquela história de que a religião é uma coisa que cada um tem a sua e ninguém pode interferir na do outro, porque todas essas religiões estão andando na mesma direção e estão no caminho certo? Esse episódio nos mostra que não é assim que funciona. Existe apenas um Deus, e esse Deus é o Deus de Israel. Agora, nós vivemos num tempo no qual as pessoas têm diversos conceitos a respeito de quem é esse Deus, ou mesmo dizem que esse Deus não existe. O Salmo 96 é um cântico que foi composto justamente na expectativa de Deus fazer uma demonstração da magnitude do seu poder mediante uma ação num povo que não era essencialmente o dele. Então, como que o povo de Israel percebeu, em outras palavras, que o Deus de Israel era Deus não só de Israel, mas Deus do mundo inteiro? Porque lá, num outro povo, aquele objeto que era a Arca da Aliança, causou males àquele povo. A Bíblia também diz que, além da estátua do deus Dagom ter caído do templo, o povo filisteu foi assolado por grandes pragas. Isso significa, irmãos, que não concebemos a religião como cada um tem a sua. Nós concebemos o Deus de Israel como um Deus que não é só de Israel. E é por isso que você vê a expectativa do Salmo 96 ser direcionada a todas as terras, não? Cantai ao Senhor um cântico novo, cantai ao Senhor todas as terras. Então a mensagem do Salmo 96 é essa: um dia Deus vai retornar e vai corrigir aquilo que está errado no nosso mundo. A expectativa que norteia o Salmo 96 é a expectativa da consumação do reinado soberano de Deus sobre todas as pessoas. Então nós cantamos o Salmo 96 na expectativa, meus irmãos, de que quando ele foi criado, a ideia era: a arca voltou. Quer dizer, o Deus de Israel foi entronizado e provou o seu reinado. Nós, hoje, não estamos esperando pelo retorno da arca. Nós estamos esperando pelo retorno do rei. E a nossa convicção é que esse rei vai voltar. Nós só cantamos ao Senhor por causa dessa convicção. Que esse rei é rei de todas as terras. Que esse rei não é o rei apenas dos cristãos, mas esse rei é o rei de todo o universo. Nós não podemos cantar nem o Salmo 96 e nenhum outro salmo e nenhum outro cântico bíblico se nós não tivermos essa convicção instaurada no nosso coração. Quem reina sobre as nações? Deus. Mas isso, irmãos, é apenas a primeira parte. Por isso, nos versículos de 1 a 6, nós observamos uma das condições em que o Senhor nos prova que é necessário termos em mente para que nós possamos adorá-lo, para que nós possamos louvá-lo. A primeira dessas condições é a seguinte: nós temos que nós temos que ter esperança. O povo cristão é um povo que divide uma esperança, a esperança do retorno do seu rei. Irmãos, muitas vezes nós pensamos que as músicas e que as palavras de Deus são palavras que atendem demandas específicas da nossa vida. Muitos de nós escolhemos vir às igrejas, ou até mesmo escolhemos meio que por sorte em qual que nós vamos, porque existe uma expectativa de Deus falar conosco, mas dentro de um contexto específico que eu inventei. Então eu vou eu vou contar para vocês uma história que aconteceu comigo. Eu estava um dia aqui na igreja pregando sobre mudança.
Na verdade, não era esse o tema do sermão. Eu usei uma aplicação que tem a ver com mudança. Aí eu disse para o público assim, era uma quarta-feira. Gente, se mudar de casa é uma coisa horrorosa, porque mesmo que você não tenha muita coisa, quando você vai juntar o que você tem para colocar num caminhão e levar para um outro lugar, você percebe que isso é uma coisa horrível, porque demanda tempo. Você aí descobre que mesmo que você não tenha muito, você tem muita coisa, e você tem que juntar tudo, e você tem que colocar, e você tem que desmontar, e você tem que montar. Então mudança dá trabalho. Então não espere que as mudanças que Deus espera de nós sejam mudanças fáceis, porque não são. Essa foi a minha fala, essa foi a minha aplicação. Um menino depois pediu para conversar comigo, e esse menino disse assim: pastor, o que o senhor falou hoje para a igreja foi muito bom para mim, serviu para mim. Eu queria contar para o senhor por quê. Porque eu estava em dúvida se eu ficava no Brasil ou se eu ia estudar em algum outro lugar, fazer algum outro curso que eu esqueci. E a sua pregação me fez tomar uma decisão. Eu vou mudar. Gente, é muito bom, sabe, quando você tem um feedback da igreja do tipo assim: hoje Deus falou comigo através do seu sermão, pastor. Eu gosto, não por mim, mas porque a gente sabe que Deus está falando. Mas eu confesso que naquele dia eu fiquei meio assim: mas será que foi isso que eu falei? Eu não falei isso. Deus não falou isso, mas a pessoa entendeu isso. Então a ideia, irmãos, é que sempre você é movido por algum tipo de esperança. Sempre você é movido por alguma expectativa de que Deus faça alguma coisa. Como diz um professor meu que vocês conheceram, o reverendo Dario, as pessoas nos procuram porque elas querem saber se elas casam ou se elas compram uma bicicleta. E a gente tem que escolher uma dessas coisas para elas. As pessoas nos procuram dizendo assim: olha, eu tenho tal coisa para fazer, eu posso ou não posso? Eu tenho tal coisa para fazer, eu faço ou não faço? Eu tenho tal coisa, tal decisão para tomar, eu estou certo ou estou errado? Então, é verdade que eu e você somos movidos por esperança, mas a esperança que nos leva a cantar não é a esperança de que um dia eu vou ter um carro, um dia eu vou ter uma casa, um dia eu vou ter uma moto, um dia eu vou ter um trabalho, um dia eu vou ter uma família. Irmãos, a convicção que importa que nós celebremos é a convicção do retorno do Rei, porque essa é a única promessa que Deus fez. Não existe nenhuma outra além dessa. Então, é por isso que nós selecionamos muito bem as músicas que são cantadas na igreja, para que elas tenham foco na obra de Cristo. Porque se você, por exemplo, chega aqui na igreja e começa a ouvir músicas a respeito do seu valor, de que você é importante, de que Deus ama você do jeito que você é, isso necessariamente vai causar um impacto negativo dentro de você, no seguinte sentido: então eu não preciso mudar. Então, já que Deus me ama como eu sou, então eu posso continuar sendo como eu sou, que beleza! A mente que faz essa conexão é uma mente que trabalha mais ou menos assim: eu gosto de pecar, Deus gosta de perdoar, então estamos juntos. Deus faz o que Ele gosta de fazer, eu faço o que eu gosto de fazer, e nós seguimos em frente. Meus irmãos, não é esse tipo de esperança que move o povo de Deus a cantar. De repente, se você entrou aqui hoje e você está procurando alguma coisa nas músicas ou nas palavras que foram ditas, algo que possa acalentar o seu coração de alguma forma ou de outra, entenda: o Salmo 96 e todos os outros salmos da Bíblia foram escritos para comunicar esperança, sim. Nós cantamos porque nós temos uma esperança, mas essa esperança, meus irmãos, é uma esperança relacionada ao retorno do Rei. Por uma simples razão: o que é que o Rei vai fazer quando Ele voltar? E é essa a resposta do Salmo 96, versículo de número 4. Porque grande é o Senhor, e muito digno de ser louvado, temível mais que todos os deuses, porque todos os deuses dos povos não passam de ídolos. O Senhor, porém, fez os céus. Mais à frente no Salmo você vai ver assim, versículo 9: adorai ao Senhor na beleza da sua santidade, tremei diante dele todas as terras. Mais à frente ainda no Salmo, versículo de número 13: na presença do Senhor, porque Ele vem. E o que Ele vai fazer quando Ele vier? Ele vem julgar a terra. Irmãos, a nossa esperança no retorno do Rei é a esperança de que Ele vai colocar o nosso mundo, que hoje está em caos, nos seus limites. Ele vai corrigir os problemas, porque todos eles estão fundamentados no pecado que habita no nosso coração.
Então, para nós, o retorno do rei não é apenas uma esperança baseada em mim, mas é uma esperança baseada na expectativa que eu tenho de que esse mundo que hoje é uma fonte de problemas, é um caos, é um lugar perigoso, vai deixar de ser assim. A minha esperança no retorno do rei é por um julgamento justo para todas as injustiças que ocorrem comigo e com todas as outras pessoas que existem sobre a face da terra. A minha esperança no retorno do rei é a esperança de que haverá um julgamento e de que esse mundo que está hoje caminhando para a completa desgraça não vai ficar assim para sempre. Essa é a minha esperança. A minha esperança no retorno do rei é a convicção que eu tenho que ele é o justo juiz. E é isso que deveria, meus irmãos, fazer com que nós tremamos. Porque veja, um julgamento, nos tribunais que nós temos aqui, nós temos vários exemplos de julgamentos injustos. Nós temos vários exemplos de gente que foi condenada sem merecer. Mas no julgamento do Deus Santo, ninguém que for condenado o será injustamente. Justamente porque esse Deus é tremendamente grande, poderoso, e julga, segundo o texto no versículo 10, ele julga os povos com quê? Diz o texto: ele firmou o mundo para que não se abale e julga os povos com equidade. Essa é a esperança que nos leva a cantar, meus irmãos. Por isso, se você pensa no louvor como um momento descartável do culto, ou se você pensa no louvor como um momento que não faz sentido nenhum, ou se mesmo você até gosta do louvor, mas gosta apenas quando as músicas tocam emocionalmente a sua alma, eu vou dizer para você, nada dessas coisas é o que Deus espera do seu povo. Deus espera do seu povo uma reação em canto para uma convicção inabalável de que o rei vai voltar, o rei vai julgar e o rei vai vencer. Nós compartilhamos essa esperança, por isso que nós cantamos. Deus é justo juiz, Deus é o rei soberano. E ele vai fazer tudo com justiça. Esse é o rei que nós servimos, meus irmãos. É para esse rei que nós cantamos. Então, aqui eu não quero focar no formato da sua adoração. Mas uma coisa precisa acontecer. Você precisa cantar. Você precisa erguer a sua voz e demonstrar a convicção que você tem. Eu falei semana passada, eu vou repetir. Muitas vezes a gente se apoia naquela ideia assim de Deus conhece o meu coração. Ainda que eu não cante, Deus sabe das minhas intenções. Eu queria perguntar uma coisa para você que é casado. Você acreditaria que o seu marido ou que a sua esposa te amasse se ele não provasse isso continuamente para você por meio de ações pequenas? Do tipo, flores, um cafezinho na cama, ou alguma coisa assim? Você acreditaria que o seu marido ou que a sua esposa te amam se você não diz isso para ele? Você acreditaria? Ou por acaso você vai usar... Porque para ser coerente, você precisa acreditar da mesma forma que Deus vai olhar para você, uma pessoa que não demonstra nada, e aí Deus vai olhar para você e vai falar, não, verdade, ele não está falando nada, mas ele me ama, então é isso aí. Você acha que isso vai acontecer? Isso acontece da mesma forma com os relacionamentos humanos? Eu vi várias cabeças fazendo assim e eu estou vibrando com isso, irmãos, porque não mesmo. Ou por acaso você vai falar para sua esposa assim, ó, eu não sou muito de falar, mas você sabe que eu te amo, tá? É nós, estamos juntos. É isso que você faz? Ó, eu não sou muito de falar, mas está aqui para você, ó. Esse tipo de coisa, irmãos, vai tornar o seu casamento um poço de desilusão, porque vai dar a impressão que você é uma pedra de gelo, que não tem sentimento, ou é uma pedra mesmo, simplesmente. Pode ser de ouro, mas é uma pedra, não tem sentimento nenhum. Não é isso que Deus espera de nós, irmãos. Aqui eu não estou fazendo nenhuma apologia ao emocionalismo. O que eu estou querendo dizer é o seguinte, você precisa demonstrar. Então, eu não estou falando que você tem ou não tem que erguer a mão. Eu não estou falando que você tem ou não tem que fechar os olhos. O que eu estou dizendo é o seguinte, você tem que cantar. Porque é assim que a gente demonstra. É assim que Deus vê aquilo que nós estamos fazendo. Cantar ao Senhor um cântico novo. E a ideia do cântico novo, irmãos, é a seguinte. Olha só, isso aqui é bonito, hein? Talvez eu não consiga demonstrar isso com toda a beleza que isso tem, por causa da pobreza da minha voz no dia de hoje. E também por causa da pobreza de palavras, mas pensa só. Esperança é uma coisa que você sustenta baseada em alguma coisa. Então, quando você espera algo, você realmente crê que você vai ver aquilo que você está esperando. Agora,
Por que o cristão vai cantar um cântico novo? Por causa de um fator específico. Um dia, irmãos, esse reinado que nós estamos anunciando pela fé, e esse rei que nós estamos crendo que vem, vai estar diante dos meus olhos. E aí eu vou adorar a esse Deus de uma forma que hoje eu não posso. Por quê? Porque hoje eu não vejo, mas um dia eu vou ver. E a Bíblia diz em Apocalipse 14 que o Cordeiro está de pé sobre o Monte Sião, junto com os seus remidos, e eles entoavam um novo cântico. Por quê? Porque a vida toda eles creram que uma coisa ia acontecer, e um dia ela vai acontecer. Esse é o cântico novo ao qual o texto se refere. É o cântico da esperança concretizada. E sabe por que eu creio que só os cristãos podem cantar esse cântico novo? Porque se você está esperando por dias melhores sem Cristo, você não vai achar. Se você está esperando por felicidade sem Cristo, você não encontra. Se você está esperando por prosperidade sem Cristo, você não encontra. Então, às vezes, as pessoas até gostam. Elas passam pelos problemas, elas passam pelas dificuldades, aí vem o tapinha nas costas falando assim, vai ficar tudo bem, não se preocupa não. Qual é a base? Várias vezes eu já vi pessoas chegando em mim dizendo assim, pastor, as pessoas vivem falando que vai melhorar, mas não melhora. O que está acontecendo? Será que Deus se esqueceu de mim? A questão, irmãos, não é essa. A questão é que nós estamos direcionando a esperança na base errada. Enquanto nós estivermos aqui, a Bíblia diz, esperaremos por aflições, mas tenham bom ânimo, por quê? Porque Jesus disse, eu venci o mundo. Então a razão da esperança do cristão, meus irmãos, é escatológica, ou seja, ela é voltada para o fim, não para agora. Nós cantamos hoje porque nós cremos que um dia nós estaremos cantando esse cântico novo, na presença do nosso Rei. Um dia os seus olhos, como os olhos dos outros, vão ver o Rei voltando. A diferença é que esse cântico, segundo Apocalipse 14, tem dois sons. O som da harpa e o som das muitas águas, o som da trovoada, o som da chuva. Para muitas pessoas esse cântico nosso é um desespero. Por quê? Porque elas procuraram negar a vida toda que chegaria. E é tão interessante isso, né, irmãos? Eu acho que os pais adoram isso. Quando o pai diz assim, leve blusa, e o filho não leva. Quando o filho volta para casa do rolê, constipado ali, o que o pai e a mãe falam? Eu não falei? Olha, eu vou dizer uma coisa para vocês, irmãos e irmãs, que são pais aqui. Não é uma delícia falar isso para seus filhos? Não é? Você não se sente bem quando você fala? Eu avisei. Você não se sente bem? Fala a verdade. Você não se sente bem? Pois é. Agora, pensa numa coisa. Quando você passa por esse tipo de experiência, da próxima vez aqui nesse mundo, você vai fazer, você é inteligente, você aprendeu, você vai levar a blusa. Porque se você não for muito inteligente, você não vai levar. Ou seja, aqui nesse mundo, irmãos, nós temos chance de consertar as coisas. Agora imagine que nós estamos aqui falando do retorno do rei, nós estamos cantando o retorno do rei, nós estamos celebrando a vitória do rei, aí um dia o rei vem mesmo, aí ele vence, aí ele demonstra o seu poder, e aqueles que negaram, agora já não tem mais arrependimento. Por isso esse cântico para eles vai ser um desespero total. E a principal razão do desespero é a seguinte, agora é tarde demais. A minha convicção pessoal é que é isso que faz o inferno tão terrível. Você está lá, no lugar que você acreditou que não existia, e você está vendo outro que você também acreditou que não existia, só que agora não dá para chegar lá. Você já imaginou o que é acordar num lago de fogo e enxofre todos os dias e olhando, a primeira coisa que você vê quando você olha é a glória da Nova Jerusalém? Só que agora com a seguinte percepção, eu não consigo mais sair daqui. Agora eu não posso mais entrar lá. O choro e o ranger de dentes, irmãos, dos quais fala a palavra de Deus, no meu entendimento, tem a ver com isso. A vida toda você ouviu as pessoas falando que viria. Não acreditou. Mas vem. O cântico novo para nós é a convicção que nós temos que vem. É por isso que a gente canta. É por isso que a gente vive em santidade. Essa é a esperança que a gente tem. O segundo ponto do texto, irmãos, é que nós cantamos porque essa é a forma que Deus escolheu também
para além de esperança, comunicar comprometimento. Veja o que diz os versículos de 7 a 9. Tributai ao Senhor. Essa palavra tributai aqui tem o seguinte contexto. Às vezes a gente pensa nela como se fosse algo muito assim, um nome muito incomum. A gente não ouve muito esse verbo no nosso tempo, mas se você for olhar lá no texto hebraico, a palavra que foi traduzida como tributai ao Senhor, na verdade tem o sentido de dar. Então, tributar ao Senhor, glória e força, é fazer o quê? É dar ao Senhor. É entender que é do Senhor que provê essas coisas. Aí o versículo 8 vai falar assim: tributai ao Senhor a glória devida ao seu nome. Trazei oferendas e entrai nos seus átrios. Vejam, irmãos, a posição que a palavra de Deus está colocando para nós, além de nos obrigar a cantar, porque nós cremos na concretização dessa promessa, o texto ainda diz no versículo 8, tragam oferendas e entrem nos átrios. Ou seja, nunca pense que você pode adorar ao Senhor de forma diferente da forma da comunhão. Nunca pense que você pode adorar ao Senhor individualmente, do seu jeito, da sua hora e no seu ritmo. Você precisa fazer isso no ritmo do povo de Deus, porque é isso que o Senhor exige de nós. Inclusive, irmãos, um dos principais temas do Salmo 96 é a glória. São 4 ocorrências dessa palavra. Versículo 3, anunciar entre as nações a sua glória. Versículo 6, glória e majestade estão diante dele. Versículo 7, tributai ao Senhor glória e força. Versículo 8, tributai ao Senhor a glória devida ao seu nome. 4 ocorrências dessa palavra. E o que essa palavra significa? Essa palavra significa, em outras palavras, irmãos, que tudo aquilo que nós precisamos dar ao Senhor é um reconhecimento de que não somente Ele é o único que merece, mas porque a sua glória é algo que exige de nós uma posição. E é por isso que o texto está falando para a gente, você precisa dar ao Senhor. Você precisa dar ao Senhor. Aqui a questão não é quanto você vai dar. Aqui a questão é que você precisa dar. Você precisa entrar nos átrios do Senhor. Uma pessoa que não faz essas coisas é uma pessoa que gradativamente vai perdendo força na área do compromisso. Hoje nós temos, meus irmãos, algum tempo atrás, nós tínhamos uma corrente na igreja evangélica brasileira, que eram os desigrejados, aqueles que não têm igreja. Mas hoje a gente tem reconhecido que uma nova corrente tem surgido, que é o extremo. Tem o cara que diz que é crente, mas não vai em igreja nenhuma. Aí ao mesmo tempo você tem agora pessoas que vão em um monte de igrejas ao mesmo tempo. Vocês já viram isso? É gente que vai na escola dominical numa igreja, no estudo bíblico na outra, na reunião da UCP na outra, na reunião da UPA na outra, na mocidade na outra, no domingo à noite em uma e no domingo à noite na outra. Hoje é o poli-igrejado, por assim dizer, é o cara que tem várias igrejas. E qual que é o problema disso? O problema disso é que a fixação de uma membresia vai dar a você uma coisa que você não vai ter se você for daqueles que fica ali pulando. Você vai ser cuidado. Eu pergunto a você se você é desses que gosta de pular, que gosta de visitar, ou sabe-se lá o nome que você vai dar. Quem é a pessoa que cuida da sua vida? Quem é a pessoa que te admoesta em Cristo? Quem é a pessoa que você vai ouvir quando a necessidade de ser corrigido chegar? E aí você vai perceber que a pessoa que faz isso, nesse caso, é você. E segundo a Bíblia, existe um ponto nessa história toda que torna isso algo negativo. Abra sua Bíblia agora lá na carta de Judas, que é o penúltimo livro da Bíblia e do Novo Testamento, por favor. Na carta de Judas, irmãos, nós temos um problema que está tentando ser resolvido, que é mais ou menos o seguinte. Judas queria escrever um tratado sobre a salvação, mas ele percebeu a conduta de algumas pessoas e procurou corrigir essa conduta, afirmando uma coisa: a graça não pode ser uma licença para você pecar, tá? E no meio dessa argumentação toda, olha o que Judas diz quanto a essas pessoas, quanto à conduta que essas pessoas são e o que isso revela a respeito do caráter delas. Versículo 10 diz assim: estes, porém, quanto a tudo que não entendem, o que fazem? Difamam.
E quanto a tudo que compreende por instinto natural, como brutos sem razão, até nessas coisas eles se corrompem. Ai deles, porque prosseguiram pelo caminho de Caim, e movidos de ganância se precipitaram no erro de Balaão, e pereceram na revolta de Coré. 3 personagens do Antigo Testamento. Mas presta atenção no versículo 12 agora. Estes homens são, aí nós temos uma lista de coisas. Olha só o que eles são. Rochas submersas em vossas festas de fraternidade, banqueteando-se juntos sem qualquer recato. Eu gosto muito dessa fala. É aquela pessoa que não gosta da igreja, que não gosta dos crentes, que não gosta da música dos crentes, que não gosta da cultura dos crentes, mas gosta do banquete dos crentes. É a pessoa que vai por causa do jantar. Olha que coisa interessante. O cara não gosta de nada que a igreja oferece, mas da comida ele gosta. Você conhece alguém assim? Não? Então, mas olha a próxima coisa que vem em seguida. O que essas pessoas que acham que a graça é uma licença para pecar são? Elas são pastores que a si mesmos se apacentam. Você vê que coisa interessante? Se você for pastoreado por você mesmo, o seu destino com certeza é o inferno. Por quê? Porque você vai ser a pessoa que vai ter que se corrigir. E tente se corrigir por algum momento. Tente criar uma meta. E a pessoa que vai disciplinar você dentro dessa meta é você mesmo. Eu tenho certeza que no começo desse ano aqui, alguns irmãos pensaram, esse ano eu vou esse ano eu vou emagrecer. Tenho certeza que algum de vocês aqui pensou isso. Quem é que está monitorando esse crescimento aí, ou esse emagrecimento seu? Quem que está cuidando de você? Por isso, olha, você precisa, para que isso seja bem sucedido, de um personal. E aqui na igreja tem um monte, viu? Depois vocês falam com eles aí, eles fazem o trabalho deles. Agora, e na vida espiritual? Talvez você tenha começado o ano pensando assim, esse ano eu vou orar mais. Quem que está cuidando de você? Esse ano eu vou ler mais a Bíblia. Quem que está cuidando de você? Talvez a pessoa tenha lido assim na Bíblia. No princípio criou Deus os céus e a terra. Gênesis 1, né? A terra estava sem forma e vazia, o Espírito de Deus pairava sobre a face das águas. Amém. Pá! Acabou. Talvez tenha sido isso que tenha acontecido até agora. Sabe por que não deu certo? Porque quem está cuidando de você é você. E é isso que a palavra de Deus diz que não vai acontecer quando você for alguém que se volta para Ele em termos de compromisso. Então, o seu compromisso com Deus não é um compromisso guiado por você mesmo. Você precisa dar, você precisa tributar isso ao Senhor. E tem um outro detalhe, irmãos. O versículo 9 fala que nós temos que adorar ao Senhor aonde? Na beleza da sua santidade. Eu não sei se você reparou, mas essa é outra coisa que o Salmo 96 fala, que a santidade de Deus é uma coisa bonita. Veja aí o versículo 6, por exemplo. Glória e majestade estão diante dele. Força e formosura, onde é que estão? No seu santuário. Aí o versículo 9 fala assim, adorai ao Senhor na beleza da sua santidade. Percebeu? Quando você tem uma esperança norteada corretamente pelas promessas de Deus, então o lugar preferido seu é o lugar onde Deus se mostra de maneira santa. E aqui, irmãos, eu não tenho dúvidas, a referência é o tabernáculo. É a casa de Deus. É nesse lugar que Deus se mostra como santo através do seu povo que vem para reunir, que vem para adorá-lo. E finalmente, irmãos, falamos de esperança, falamos de comprometimento, e agora eu quero terminar falando dos versículos de 10 a 13. O que esses versículos nos dizem? Que nós adoramos ao Senhor, que nós louvamos ao Senhor, que nós devemos louvar ao Senhor com alegria. E eu queria dizer para você que a alegria se prova, a alegria se demonstra. A alegria, irmãos, é algo que nós só percebemos conforme algumas características principais. Obrigado. E o que nós podemos perceber aqui em termos de alegria? O versículo 11 vai dizer assim, alegrem-se os céus, como a gente já falou, a terra exulte, ruja o mar, folgue o campo, regozijem-se todas as árvores do bosque. A ideia aqui, irmãos, é que a criação está num movimento contínuo para adorar o Senhor. Então é inadmissível que na hora de cantar, você não cante. Porque se até a natureza faz isso, por que você não faz? E aí, observe que a principal defesa que a gente tem
nesse momento é mais ou menos assim: ah, mas Deus não conhece o meu coração? Tudo bem. Mas como é que você interpreta o versículo 1? Cantai ao Senhor. Você pode falar assim: ah, pastor, mas eu não conheço suas músicas. Não tem problema, a gente ensina. Ah, pastor, mas eu não sou afinado. Não tem problema, cante baixo. Mas o que você não pode é se abster da sua responsabilidade de demonstrar. E isso, irmãos, é uma opinião que com o tempo eu comecei a consolidar na minha cabeça. Não somente em relação ao culto em si, mas em relação ao louvor. Mas se você pegar tudo que a igreja faz, para algumas pessoas, o culto cristão é um deleite gigantesco. A pessoa está lá curtindo todas as etapas. Agora, você já reparou que tem pessoas que pensam que o culto cristão é uma chatice sem tamanho? A pessoa ficou ouvindo o pastor falar meia hora, depois tem que cantar, depois tem que ficar de pé, depois tem que orar. Nossa, a gente precisa achar uma forma de deixar o culto menos chato. Um comentarista que eu gosto muito de consultar, chamado Simon Kistemaker, disse o seguinte: por que para algumas pessoas o culto cristão e as coisas de Deus são a coisa mais chata que existe no universo? A resposta disso é uma só: Deus é luz, e nele não há treva nenhuma. Quando Deus brilha a sua luz em nós, um monte de coisa oculta aparece. Quando Deus brilha a sua luz em nós, um monte de coisa escondida transparece. E quando uma coisa escondida transparece, Deus propõe diante de você um desafio, que é o: e agora? O que é que você vai fazer? Então, qual é a reação natural do nosso coração? É fingir que aquilo não existe. É se esconder. É não voltar mais. É fugir. Mas aqueles que estão na luz, meus irmãos, são alegres. E eles falam mesmo. Eles demonstram mesmo. Olha, eu acredito que o culto cristão precisa ser um culto herdeiro. Mas eu também acredito que o culto cristão precisa ser um culto alegre. Então, se você quer manifestar a sua alegria pela salvação e pelo retorno do Rei, pelo julgamento justo, e você quer dizer isso cantando de todo o seu coração, ou quando você quiser pronunciar aquelas palavras que a gente gosta, né? Amém, glória a Deus, Deus seja louvado. O culto cristão é o lugar onde você pode fazer isso. Contanto que você entenda uma coisa: a convicção que norteia essas atitudes deve ser a do retorno do Rei. Você está completamente livre aqui para fazer isso. Contanto que você manifeste uma convicção: o retorno do Rei. Irmãos, eu não sei se você consegue mensurar o dia em que Jesus vai voltar. Mas eu sinceramente acredito que, como eu sou um amilenista, eu acredito que a gente vai estar passando no meio da pior crise da história, que é a grande tribulação. E aí você pensa assim: ah, você já ouviu algum sermão sobre os últimos dias ou sobre o último dia, o dia da volta de Cristo? Então, no final desse mês, se Deus quiser, você vai ouvir. E é interessante a gente pensar nisso. Quando Cristo voltar, tudo aquilo que as pessoas estão procurando negar vai estar acontecendo diante dos nossos olhos. Qual vai ser a reação? Eu acho que eu vou, se Deus me der graça de ver isso com os meus próprios olhos antes de morrer, só tem uma coisa que a gente vai fazer: é pular, é gritar, e é dizer entre as nações o que o versículo 10 diz do Salmo 96: Reina o Senhor. O que eu quero, irmãos, é que os irmãos entendam uma coisa: o nosso culto precisa ser alegre, mas o nosso culto só será alegre de uma maneira que agrade a Deus se ele for motivado pelas convicções corretas. Então eu digo uma coisa para você: se você foi salvo, se você é uma pessoa que vive debaixo dessa convicção, esse é o lugar que você tem para demonstrar isso. Você pode fazer isso do seu jeito, contanto que você cante, contanto que você mostre ao Senhor quem você é, contanto que você mostre ao Senhor o que Ele fez por você. Esse é o lugar onde você pode colocar todas essas coisas em ordem. E é isso, irmãos, o que nós tínhamos para dizer no dia de hoje. Por que nós devemos cantar ao Senhor? Porque, primeiro, nós somos motivados pela esperança do retorno do Rei.
Segundo motivo, porque nós estamos demonstrando o nosso comprometimento com o Rei. E terceiro, porque nós temos que demonstrar alegria quando nós adoramos o Senhor. E é isso que eu quero deixar para você. Você é uma pessoa alegre, independente de circunstâncias, se você é um cristão, porque ela advém de uma convicção. Demonstre a alegria dessa convicção em todo o tempo. Seja uma pessoa que convence pela alegria, porque a sua alegria não vem dessas coisas. Eu não sei, por exemplo, se você reparou, mas tem duas músicas que nós cantamos aqui hoje que tem esse foco do retorno do Rei. A música da graça que a gente canta, quando a gente fala assim, é maravilhoso saber que um dia eu vou viver com Jesus. E quando a gente canta o hino 26, a gente vê lá, você imagina Jesus abrindo as portas da mansão? E a adoração verdadeira com esse novo cântico que nós vamos fazer com Ele? Você imagina isso? Olha, não tem palavras, mas uma coisa que eu posso dizer: se você estará lá nesse dia, você pode cantar com força hoje e agora, por causa dessa convicção. E é isso que nós queremos ver. Que a nossa igreja, como igreja de Cristo, adore ao Senhor em espírito e em verdade. Também através das emoções que a gente tem. Traga-as para o culto. Mas lembre de uma coisa: a esperança que nós temos é que o Rei vai julgar. De qual dos lados do julgamento você vai estar? Você vai cantar esse novo cântico, ou esse cântico vai ser o terror da sua vida? O cântico só pode consolar o seu coração se você crê na promessa que o motiva. Então, se você crê no retorno do Rei, o louvor vai te ajudar muito. Agora, se você não crê, é impossível ser consolado pelo louvor. E o meu desejo, irmãos, é que todas as vezes que nós nos reunirmos para louvar ao Senhor e cantarmos, que nós possamos demonstrar toda a nossa alegria e a nossa fé no Senhor. E que nós possamos, de acordo com o versículo 10, dizer para todo mundo: reina o Senhor. Que Deus assim nos abençoe. Amém.